A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa tarde, bom dia para você que vai escutar essa essa palavra que Deus botou no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 26. Eu quero ler para vocês a partir do versículo a partir do versículo 25, para a gente entender melhor. Numa das viagens de Paulo, né, a Macedônia, e Paulo, na sua viagem missionária de pregar o evangelho, passando por Lídia, Pitonisa, e ali Paulo foi perseguido. Estou contando só a história para vocês, resumindo, mas eu vou ler aqui, se vocês quiserem depois dar uma lida na sua casa. Atos, capítulo 16, é uma história de perseverança, para você ver que em tudo Deus tem um propósito. Então Paulo foi ali para evangelizar e começou a ser perseguido, e ele estava com Silas naquela cidade pregando o evangelho da salvação, das boas novas. E ali prenderam Paulo e Silas. E aqui começa a palavra que eu vou, em nome de Jesus, que Deus botou no meu coração, deixar para vocês, dizer para vocês que vocês que estão lutando pelas suas famílias, nesse propósito, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, queridos irmãos, tudo tem um propósito. Você vê que Paulo ele foi pregar o evangelho. Paulo não foi a passeio. Paulo e Silas não estavam ali a passeio. Eles foram pregar o evangelho. Eles foram anunciar as boas novas, a salvação. Aquele povo que tinha muitos costumes, era um povo idólatra, que não adorava a Deus, que não reconhecia o Senhor como Deus. Mas quando Paulo chegou ali para pregar o evangelho, Paulo começou a ser perseguido, assim como todos, né, que se colocam na posição de pregar o evangelho, de fazer a vontade de Deus. Você pode se preparar quando você se põe numa posição de fazer a vontade de Deus, servir a Deus, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, tomar a sua cruz, como o Senhor Jesus disse, e seguir a Ele. Você vai ver que as perseguições vão vir, tanto de homens como no mundo espiritual. Mas tem uma recompensa. Tem uma recompensa, e a recompensa é muito grande. Mas eu quero contar para vocês que tudo tem um propósito de Deus. Até naquilo que parece ser uma tragédia, tem um propósito de Deus para tudo. Vamos para a palavra de Deus, para a Escritura. E depois você lê aí na sua casa. Estou só resumindo para você a palavra que Deus botou no meu coração para dividir com você nessa noite. Que tudo tem um propósito. Tudo que você está passando tem um propósito. Tudo que eu estou passando tem um propósito. Nesse momento que você está passando tem um propósito. Tem um propósito. E você vai entender por que Paulo e Silas foram presos, chicoteados, maltratados. Mas o que Paulo e Silas fizeram? Reclamaram? Murmuraram? Não. Olha só o que Paulo e Silas fizeram e olha só o que aconteceu
depois que eles fizeram o que chamou a atenção de Deus. Eu vou te dar uma fórmula para você fazer como Paulo e Silas. Talvez você pode estar preso. Talvez você pode estar preso a uma situação que você não consegue sair. E você só dá vontade de chorar, de desistir da vida, de querer largar tudo, de não ter saída. Não tem saída. Porque para Paulo e Silas também não tinha saída. Eles estavam acorrentados nas mãos e nos pés, mas eu vou ler para vocês o que eles fizeram, mesmo passando toda aquela privações depois de ter apanhado, certo? Depois de ter sido maltratado e preso injustamente, tá? Porque você vê, mas por que prenderam Paulo e Silas? Por pregar o evangelho, por falar da salvação, por falar do amor do Senhor, do amor do Senhor. Eles foram presos, perseguidos por causa disso. E eu vou te contar o que Paulo e Silas fez perto da meia-noite. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 22, para a gente entender. 21, bora lá. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Você vê, Paulo veio pregar o evangelho da liberdade e eles não aceitaram. Quer dizer, Paulo veio falar para eles, vocês não precisam mais fazer esses costumes, andar conforme essas regras, porque a palavra de Deus nos orienta a fazer assim, assim, assado. Vocês são livres. Mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. E no versículo 22 diz assim, ó, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Você vê, Paulo e Silas foram afrontados, apanharam em praça pública, tá? Apanharam em praça pública, mas mesmo assim não negaram a fé, não murmuraram, não desistiram, e eu vou te contar o que eles fizeram, que fez e o que aconteceu depois. E se você fizer isso, que eu vou te falar, Deus vai começar a mover as coisas também na tua vida também. Vamos lá. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Você está vendo aí, meus irmãos? Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Por que você não experimenta orar e cantar hinos a Deus? Não especificamente meia-noite. Se você puder meia-noite, faça isso. Se você puder passar o seu dia cantando e louvando hinos a Deus, isso vai ser bom, minha querida, meu querido irmão. E olha só o que aconteceu. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro,
e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha só, meu irmão, olha só. Paulo não podia virar para ele: ó, seu vacilão, você prendeu a gente aqui, então você que se mate. Mas olha só a atitude de Paulo. Olha a atitude de Paulo. Preste atenção. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Olha só que coisa tremenda, irmão. Olha só que coisa tremenda. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Meus queridos, e aqui eu encerro essa palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra de Deus que Deus botou no meu coração para dividir com vocês nessa noite. E, de verdade, em nome de Jesus, você que está lutando aqui nessa campanha de oração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso na sua vida todos os dias quando você acordar. Profetize isso todas as noites quando você for dormir. Levante suas mãos aos céus e fala: Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E profetiza também sobre nossas vidas, sobre a vida de todos que estão aqui lutando, tá? Em nome de Jesus. Se você prestou atenção na palavra, a palavra diz aqui, ó, Paulo disse, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele perguntou: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo disse: é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu amado irmão e minha irmã, esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que você seja salvo. Deus quer salvar você e toda a sua família. Esse é o desejo de Deus. E se alguém vir te falar o contrário, não acredite. Porque eu acabei de pregar para você, entregar o recado de Deus, que você e a sua casa servirão ao Senhor e que você e a sua casa serão salvos. Isso se você crê no Senhor Jesus Cristo. Como Paulo pregou, e eu estou repetindo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse é o desejo do nosso Deus. Salvar você e sua família. Fica firme, tá bom? Continue orando no seu horário. Continue orando pela irmã Adriana. E receba essa palavra da parte de Deus em nome de Jesus. Leia aí na sua casa Atos 16. E faça como Paulo e Silas. Louve, adore. Ore e não desista da sua família, tá bom? Deus é contigo. Fica firme. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos continuar orando, hein?